Economic globalization has powered global growth and facilitated the movement of goods and capital, advances in science, technology and civilization, and interactions among peoples. Como demonstrado no discurso de Xi Jinping, a globalização, principalmente a econômica, é vista como um processo no qual os estados podem obter grandes vantagens. E essa percepção chinesa foi e continua sendo fundamental para o seu imenso crescimento e desenvolvimento econômico. A partir do projeto China Going Global, é possível entender a posição chinesa nesse ambiente. Lançada em 1997 por Jiang Zemin, essa estratégia procurou incentivar empresas chinesas a investirem em mercados externos. Assim, inicialmente expressa pelo rápido crescimento econômico com base na produção, a estratégia foi adequando seus interesses chineses, sendo expressa hoje pelos investimentos em grandes projetos de infraestrutura e em tecnologia, promovendo uma economia impulsionada pela inovação. Black cat or white cat? If it can catch mice, it's a good cat. In other words, no matter whether it's the planned or the market economy, that economy is only a means of allocating resources. It's nothing to do with the political system. Esse pragmatismo de Deng em relação à área econômica abriu um novo caminho para o país e ficou conhecida como uma economia socialista de mercado, fortemente impulsionada pelas reformas econômicas promovidas a partir de 1978. Deng Xiaoping promoted the famous four modernizations in 1. Agriculture, by supplying rural regions with electricity and allowing private initiative. 2. Industry, through automation and by allowing state-owned enterprises the freedom of directing excess profits toward bonuses, higher wages, and so on. 3. Technology, by learning from more developed countries, a huge shift. 4. Defense. In 1980, China became a member of the World Bank and International Monetary Fund. That's the same year it created 4 special economic zones to encourage foreign direct investment. As the economy opened up to the outside world, companies flooded into China to build factories and take advantage of cheap labor. Dessa forma, essa fase liderada por Deng é em grande medida responsável por direcionar as reformas que viabilizaram a abertura diplomática e econômica da China ao mundo, por tornar a economia chinesa mais market-based e por criar os caminhos nos quais o país viria a seguir nas décadas seguintes. Surgindo em 1997, a estratégia Going Global procurou reforçar a iniciativa privada, incitando as empresas estatais chinesas a investir em mercados globais. A política foi confirmada e codificada no Plano Quinquenal iniciado em 2001. Nos estágios iniciais, a maior parte do investimento estrangeiro era direcionado ao comércio e apoio a negócios como marketing e distribuição. Um grande avanço ocorre em 2001, quando a China adere formalmente à Organização Mundial do Comércio. Sua ascensão à OMC significou uma integração mais profunda da China na economia global e consolidou a sua posição como a fábrica do mundo, atraindo diversas empresas de economias avançadas. A estratégia também impactou a política externa da China, no sentido de que o país fez um esforço notável em estender relações com países em desenvolvimento da Ásia, América Latina e África. Interesse justificado pela oportunidade que o baixo nível de desenvolvimento econômico de algum desses países proporciona para os produtos chineses, assim como um vasto mercado e recursos naturais. O lema de Hu Jintao era: façamos um grande esforço para a construção de uma sociedade socialista harmoniosa. Ele visava mudar o foco da política de PIB em primeiro lugar e bem-estar em segundo. Contudo, Hu Jintao enfrentou diversos obstáculos relacionados ao governo passado, como a crescente desigualdade de renda, a poluição e a resistência política. No geral, a China se tornou um país muito mais rico durante seu mandato. O PIB chinês cresceu mais de 8% a cada ano, nos quais milhões de chineses escaparam da pobreza e se juntaram à classe média. Nos anos iniciais da primeira década de 2000, o investimento direto externo da China aumentou dramaticamente. O país ganha espaço gradativamente entre grandes investidores globais, transformando-se de um grande exportador de mercadorias para um grande exportador de capital. As reformas contínuas e o comércio de exportação em expansão aumentaram sua capacidade de investimento estrangeiro. Adotando políticas mais igualitárias e populistas, Hu Jintao e seu governo começaram a reverter algumas das reformas de Deng Xiaoping em 2005. Aumentou os subsídios, a privatização e adotou uma política monetária frouxa. O setor público estatal foi o principal destinatário de investimentos do governo.
o que promoveu o surgimento de grandes protagonistas nacionais que poderiam competir com grandes corporações estrangeiras. Nos anos seguintes, o incentivo à criação de joint ventures continuou, algumas até estabelecendo entidades no exterior e voltando-se cada vez mais para fusões e aquisições, pois ofereciam acesso mais rápido a novos mercados e tecnologias. Com isso, reconhecendo que o papel do país no comércio global de manufatura básica e de baixa qualidade não era sustentável a longo prazo, a China passou a se concentrar no crescimento inclusivo. Passou a focar no crescimento de alta qualidade, estabelecendo políticas nacionais para incentivar a integração de ciência e tecnologia na indústria, e assim, elevar os produtos chineses na cadeia de valor. O foco do PCC muda de produção para inovação, dando precedência para indústrias estratégicas emergentes. Em 2013, Xi Jinping assume a presidência do país e introduz em sua política um novo socialismo com características chinesas, se fundamentando em reformas econômicas, desenvolvimento social, crescimento sustentável e fortalecimento do mercado externo e interno. Seu plano é fortalecer a China interna e externamente, iniciando a segunda fase do projeto, o Going Global 2.0. Agora, a maior preocupação é com o desenvolvimento em si, e o país busca por inovações e um espaço definitivo no mercado mundial. Um dos exemplos de expressão geopolítica desse projeto, voltado para o desenvolvimento externo, é a iniciativa One Belt, One Road. Anunciada pelo presidente Xi Jinping em 2013, é um plano global que busca fortalecer a troca, a infraestrutura e a conexão entre a China e os 65 países ao longo da rota. O plano constitui na construção de duas rotas para interligar os países. Uma marítima, The Road, da China até a Itália, passando pela África, e uma terrestre, The Belt, interligando o país passando por toda a Ásia Central. Essa estratégia coloca a China como um importante centro político-econômico para diversos países da Eurásia, além de estabelecer uma importante soft power por meio da construção de infraestruturas e de criar novas conexões em mercados ainda pouco explorados. Outro exemplo dessa estratégia, voltada para o desenvolvimento interno, é o projeto Made in China 2025, que almeja tornar a China uma fabricante de manufatura avançada, de forma que ela se mantenha competitiva em uma economia global em transição e passe a depender mais do consumo interno, lidar com o aumento dos custos de mão de obra e mudar a reputação do Made in China, que é associado com produtos baratos e de baixa qualidade. Os investimentos são voltados para a inovação e tecnologia em 10 setores estratégicos, entre eles tecnologia da informação de nova geração e robótica de ponta. Essa estratégia também responde a necessidades específicas da China, como a poluição extrema ao focar no desenvolvimento sustentável, a autossuficiência e a expansão marítima, que auxilia na troca comercial. O governo chinês planeja colocar esse plano em prática por meio de um conjunto de ferramentas, como subsídios diretos, isenção de taxas, empréstimos, promoção de empresas estatais e a obtenção de tecnologia estrangeira por meio de aquisições e joint ventures. Por fim, a China também internamente se volta para a produção do conhecimento. Das 10 maiores empresas de tecnologia mundiais, 2 já são chinesas, a Alibaba e a Tencent. Dessa forma, a China passa a investir mais intensamente em tecnologia própria e procura produzir e exportar o conhecimento doméstico. Atualmente, o país possui diversas empresas multinacionais e é o que mais registra patentes no mundo. Assim, a China construiu e ainda constrói o seu papel no sistema internacional. Ela passa de um simples país em desenvolvimento voltado à produção de bens de baixo valor agregado para um país de fato globalizador, exportando produtos e conhecimento. Segundo Magalhães, países globalizadores são aqueles que mais contribuem para determinar as características de uma das dimensões da globalização em um determinado período, e lhe atribuem qualidades tecnológicas, distributivas e organizacionais em cada uma de suas múltiplas dimensões. A China, por meio de suas reformas econômicas, projetos de expansão comercial, como o Belt and Road, e a internacionalização de suas empresas, consegue efetivamente determinar as características da globalização. Isso ocorre à medida que ela se torna uma referência comercial e participa no empoderamento das CNTs, com o projeto Made in China 2025 e a maior proteção e projeção do seu conhecimento por meio do registro de patentes. Assim, a China passa efetivamente a assumir um papel de globalizador, de extrema influência no sistema internacional, sempre almejando planos maiores. China needs to learn more about the world. The world
also needs to learn more about China.